Olá, pessoal, galerinha do sexto ano. Estamos dando início a mais uma aula a partir do portal da TEDUC e dando continuidade, né? E vamos dizer assim que finalizando os nossos conteúdos do ano letivo de 2020, tá? Então, hoje provavelmente será a nossa última videoaula, certo? Do contexto de 2020, esse ano tão diferenciado, né? Esse contato diferenciado também, principalmente para a turminha de vocês que são de pré-adolescentes, né? Saindo da infância, alguns ainda no período da infância, tá? Então, um período diferenciado, mas que a gente conseguiu ter uma interação muito legal, né? Uma participação nas aulas ao vivo, nós tivemos uma grande ligação. Costumávamos a dizer que as nossas aulas terminavam até rápido, porque a gente começava a conversar dentro do contexto dos nossos conteúdos, né? E se passava rapidamente a nossa aula. E o conhecimento era adquirido a partir dessas conversas, né? Graças a Deus. Então, hoje, nós estamos provavelmente na nossa última videoaula de 2020, tá bom? Espero continuar com vocês no ano de 2021, dando toda a continuidade a esse nosso processo de conhecimento, que é bem legal, né? Bem interativo, bem diferenciado. Então, como de costume, sempre é necessário a gente fazer aquela pequena revisãozinha do que a gente vem estudando, tá? Essa aula para o sexto ano A e sexto ano B, então são contextos semelhantes, certo? Vocês acabaram de fazer a avaliação nacional, tá? Os que conseguirem a aprovação, na próxima semana nós iremos encontrar, se encontrarmos alguns dias, tá? E quem ficar de recuperação, a gente vai trabalhar de alguma forma diferenciada, certo? Então, de uma forma geral, podemos falar que nós estávamos estudando como representar o espaço geográfico a partir de mapas, tá? E vendo a importância deles no nosso dia a dia. Então, nós vimos que a ciência, né, que projeta, que elabora esses mapas, é a cartografia, né? Então, são os cartógrafos que constroem esses mapas e nós, da geografia, fazemos o processo de análise dele, né, do estudo dele, e a partir do que está sendo mostrado nesse mapa, nesses mapas, a gente tem algumas conclusões sobre alguns aspectos do nosso cotidiano, né, do nosso aprendizado. Então, nesse contexto, nós vimos as coordenadas geográficas, tá? Relacionadas às latitudes e às longitudes, que são os paralelos e os meridianos. Então, a partir das coordenadas geográficas, vocês sabem que nós podemos encontrar qualquer ponto, né, que desejamos na superfície terrestre a partir desses números, né? Os paralelos que medem as latitudes e os meridianos que medem a longitude. Então, nós sabemos que as latitudes são aquelas linhas imaginárias, né, os paralelos que cortam a superfície terrestre de norte a sul, né, tendo como principal paralelo, naquele referência que é o 0 graus, a linha do Equador, tá? Nós temos também os meridianos, que tem como referência o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, né? Que é 0 graus também. Então, nós estudamos também sobre os fusos horários, onde nós vimos que os fusos horários fazem um movimento de 360 graus, né, sobre a superfície terrestre, as suas divisões. Então, dividindo a Terra em 24 fusos horários, onde no Brasil nós iremos ter 4 fusos horários, tá? 4 fusos horários, 4 horas diferentes, mas que geralmente o nosso território ele é regido pelo horário oficial de Brasília, tá? Então, na outra aula, nós estudamos novamente a importância da cartografia, né? Nós vimos que no nosso dia a dia, em diversos aspectos, a gente encontra diversas formas de localização, né? Diversas formas de representar o espaço geográfico. E o mapa é uma realidade no nosso dia a dia.
A partir do momento em que a gente pega o celular, acessa o GPS, por exemplo, nós encontramos uma localização. Essa localização é demonstrada por formas de um mapa, né? Nós também, quando assistimos, por exemplo, quem assiste jornais, né? Nós vemos sempre a questão da previsão do tempo. E a previsão do tempo dentro do território brasileiro é ser utilizado como base o mapa brasileiro, né? Para mostrar, tal estado teremos tantos graus, né? Está nublado, ensolarado. Então, também encontraremos esses mapas. Se nós, alguns panfletos de algumas lojas, né? Que geralmente a gente encontra muito isso na rua entregando. Nós iremos ter a localização demonstrada nesse panfleto. Vai ter um mapinha mostrando como chegar a essa loja, tá? Nós temos também, entre outros aspectos que vocês reconhecem os mapas no dia a dia, né? Então, seria até interessante vocês refletirem onde é que eu encontro esses mapas, né? No nosso dia a dia, onde é que no meu dia a dia eu vou encontrar eles, tá? Então, reflitam sobre isso, pensem onde encontram geralmente, tá? Nós temos na construção dos mapas alguns elementos, né? Alguns elementos representados. Então, nós teremos os elementos científicos, que entre esses elementos científicos nós podemos citar as legendas, né? Então, na legenda, ela é fundamental, é essencial para a gente entender o que está sendo representado em um mapa. Sem a legenda, a gente não vai saber direito alguns dados, né, números, porque está lá representados nela. Então, ela entra no contexto dos elementos científicos. Mas nós também temos os elementos estéticos, tá? Como as convenções cartográficas utilizadas, por exemplo, as cores, como eu já citei bastante a vocês, ela vai influenciar também no contexto dos elementos estéticos, né? Nós temos os elementos técnicos também, que, por exemplo, são as coordenadas utilizadas, a projeção que foi utilizada, né? Lembra que a gente estudou a projeção do Mercator, né? A projeção azimutal. Nós estamos nas aulas anteriores também. Como eu sempre digo, é muito importante vocês fazerem essa ligação entre esses conteúdos, tá? Nós temos também os tipos de cartografia, nós temos a cartografia sistemática, que tem como base o mapa, né? Um mapa base, bem básico, com elementos técnicos, tá? Onde o principal objetivo é localizar um ponto na superfície terrestre. E nós temos a cartografia temática, que é justamente o que a gente vai dar continuidade hoje, que ela é elaborada sobre um mapa base. Por exemplo, o mapa base do Brasil, mostra só os estados brasileiros. Mas vem a cartografia temática sobre esse mapa base e constrói um mapa da população brasileira, né? Mostrando onde está a maioria da população. Então, ele tinha esse mapa base e ele foi trabalhado para ser um mapa temático, tá bom? Então, basicamente, foram esses contextos, ok? Hoje nós iremos estudar os mapas da cartografia temática, como disse, dando continuidade ao que a gente vinha estudando. Aula de Geografia para o sexto ano A e para o sexto ano B. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. A turminha do sexto ano B, a gente ainda vai ter aula na segunda-feira, tá? A turminha do sexto ano A, nós só iremos ter aula até hoje, tá? Então, o sexto ano A, eu vou pegar uma parte da nossa aula para a nossa aula ao vivo, para a gente conversar um pouquinho, certo? E o sexto ano B, essa conversa ficará para a próxima segunda-feira, tá bom? Então, existem muitas técnicas utilizadas para a produção da cartografia temática. A escolha destas técnicas dependem, tá? Sobretudo do tipo de fenômeno que se quer mapear, do tipo de dado utilizado para esse mapeamento e da maneira como essas informações podem ser visualizadas nas representações cartográficas, tá?
Então, a cartografia temática basicamente vai utilizar esses pontos, né? Qual a técnica, né? O dado que vai ser utilizado e quais informações eu quero representar, que elas podem ser visualizadas nessa representação. Tipos de manifestações espaciais. Uma das questões primordiais na representação de fenômenos espaciais é a visualização, ou tipo de manifestação, dos dados de interesse. Exatamente como ocorre quando vamos fazer um desenho. Podemos representar as informações do espaço geográfico usando 3 elementos diferentes: os pontos, as linhas e as áreas, tá? Então, para se construir um mapa, uma carta, né, cartográfica, é, é necessário primeiramente a visualização desse espaço, tá? E o que é que eu quero mostrar nesse mapa temático, né? Nós, quando a gente quer representar o que queremos, por exemplo, eu quero mostrar como é a minha casa. Eu vou tentar representar isso por um desenho, mas primeiramente eu vou ter que observar direitinho como é a fachada dela para fazer esse desenho, né? Então, mesma coisa acontece com os mapas, e principalmente os mapas temáticos. E dentro desse contexto, são 3 elementos básicos muito utilizados, que são os pontos, as linhas e as áreas. Primeiramente, as manifestações pontuais, cidades capitais. Então, geralmente, quando vocês pegarem um mapa, né, que estiver representando as cidades, as capitais, no caso aqui está sendo mostrado o mapa brasileiro, né, vocês podem ver que tem uns pontinhos. Esses pontinhos geralmente estarão mostrando as capitais, né, ou as cidades de cada estado. É uma das formas de se manifestar, de se mostrar dentro de um mapa. Nós temos também as manifestações lineares, como já diz o nome, são linhas. Essas linhas estão representando rios, estados, linhas de ferro. Então, nesse caso aqui é o mapa brasileiro de ferrovias, tá, gente? Então, vocês podem ver que são utilizadas diversas linhas, cada uma representando algum aspecto. Aqui a gente não dá para visualizar bem a legenda, mas foi só para vocês terem ideia de como são essas manifestações, tá? Então, nós temos diversas linhas aqui representando, no caso, as ferrovias brasileiras, mas elas podem estar representando rios, as bacias hidrográficas, né? As estradas que estão interligando o nosso país, que são muitas, entre outros aspectos mais lineares. Aqui nós temos as manifestações em áreas, que geralmente vão estar representando as áreas dos lagos, das regiões, dos estados, né? No caso, nós temos o mapa brasileiro aqui representando os nossos estados, as áreas de cada estado. Inclusive, a partir dessa observação, a gente consegue identificar que o estado com maior território é o Amazonas, né? E o menor dentro do território brasileiro é Sergipe, nosso vizinho, né? As manifestações pontuais indicam uma localização específica e podem ser determinadas por um único par de coordenadas de latitude e de longitude. A localização de sua escola, de sua casa ou um endereço qualquer com nome de rua, número e CEP são exemplos de informações pontuais, tá? Já as informações lineares são aquelas que ocorrem no espaço geográfico de maneira contínua. Por fim, as manifestações em área ou zonais são aquelas determinadas por uma linha fechada. Um mapa com a divisão de países é um exemplo de mapa de manifestação zonal, tá? Então, as pontuais, geralmente eles vão identificar, mostrar a localização precisa, né? Específica. Então, quando a gente viu lá naquele mapa, né, os pontinhos representando as capitais dos estados brasileiros, é justamente ali mesmo, naquela localização, que está a capital, né, dentro do território do estado, utilizando sempre as coordenadas, as longitude e a latitude, tá bom? As informações representadas nas linhas, como está falando aí no texto, é aquela que mostra
né, aspectos do espaço geográfico de uma maneira contínua. Por exemplo, as linhas ferroviárias. Então, sabemos o quê? Que é algo contínuo, não tem pausa, né? Estão todas interligadas, né? A linha ferroviária de São Paulo, então está toda interligada. Ah, vamos representar as bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então, nós sabemos que ele é uma bacia que está sendo contínua. Não há vamos dizer, uma quebra, né? Um parcelamento dessa linha. As zonas, vamos dizer assim, né? O mapa com a divisão de países é um exemplo de mapa de manifestações zonais. Também é importante ressaltar que, a depender da escala do mapa, um fenômeno pode ser representado de diferentes maneiras. Em um mapa de escala geral, uma cidade pode ser exprimida, tá? Por um ponto, e em mapas de escalas mais específicas, essa mesma cidade pode ser representada por uma área, tá? Então, a escala é fundamental para a gente entender esses mapas também, né? Elas podem mostrar com uma forma maior ou de uma forma menor, né? Depende muito dessas escalas. Aqui nós temos outro mapa, né? Levando em consideração a escala dos mapas, corpos de águas podem ser representados em manifestações pontuais ou por áreas, tá? Então, no caso aí, nós temos as bacias hidrográficas brasileiras, representada no mapa. Então, vocês podem ver que ela é utilizada, né? Utiliza de pontos, também de linhas, tá? E também representada por áreas. Então, a área da Bacia Hidrográfica Amazônia, tá? Então, são esses estados aqui. A área da Bacia Hidrográfica do Nordeste, então, por essa área aqui. Semelhante às divisões utilizadas quando é representado por regiões, né? Tipos de mapas temáticos. Com base no tipo de dado de um fenômeno espacial e no tipo de manifestações da representação que se quer construir, é possível empregar diferentes técnicas na elaboração de mapas temáticos, as quais permitirão criar diferentes demonstrações do espaço geográfico. Entre as principais técnicas empregadas na elaboração de mapas temáticos, destacam-se os mapas de símbolos proporcionais, mapas de nuvem de pontos e mapas de área coloridas, mapas de fluxos e mapas de isolinhas, tá? Então, nós iremos encontrar essa diversidade dentro do contexto do mapa temático, dependendo muito do que se quer mostrar do espaço geográfico, né? A gente vai ver mais na frente. Eu quero mostrar a temperatura de tal região do Brasil. Então, vai ser utilizado alguma por cores, né? Eu quero mostrar as linhas, né? A malha dos transportes terrestres no Brasil. Então, eu vou utilizar já, as isolinhas, tá? E depende muito do contexto que eu quero mostrar nos mapas. Os mapas de símbolos proporcionais. Tais mapas são feitos com a criação de círculos de tamanhos diferentes, posicionados na localização específica dos fenômenos mapeados, sendo maiores os círculos, quanto mais intensos forem os fenômenos representados, tá? Então, a gente vai ver também o exemplo desse tipo de mapa. Mas, quando existe um maior número, quanto é mais intenso, né? Nós iremos o quê? Ter círculos maiores, né? E quando forem menos, círculos menores. Nesse processo, podemos definir visualmente onde os fenômenos são mais intensos e onde os fenômenos são menos intensos.
apenas com a observação rápida. Então, o que é que vai me chamar mais a atenção? O local onde vai ter aquele círculo maior, né? Então, consequentemente, a gente vai saber que ali tem mais coisas, tá? E depois a gente sai observando, vendo esses círculos médios, círculos menores, e vamos identificando as características desse mapa, tá? Olhem só, como eu disse a vocês, tinha um exemplo. Esse é um exemplo de mapa de símbolos proporcionais. No caso, está sendo representado a ocorrência de dengue, chikungunya e zika no Brasil em 2016. É o tema do mapa, tá? Então, a partir quando a gente olha assim, a gente já vê que o maior número foi onde? No estado de São Paulo, tá? E toda essa região centro-sul foi a área onde nós tivemos maiores incidência de casos. E dentro dessa bolinha, a gente vai ver, ó, que o azul mais escuro é a dengue, o azul piscina, vamos dizer assim, é a chikungunya, e a cor mais clarinha é a zika, tá? Então, a gente consegue observar que na maioria dos estados existiam mais casos de quê? De dengue, tá? Nós temos as escalas, né? A questão da legenda, o sentido, certo? Então, nós temos um mapa de símbolos aqui. A princípio, o princípio desse tipo de representação é o mesmo utilizado em um gráfico de barras. Sabemos que as áreas com barras maiores são aquelas que temos maior valor numérico. A diferença é que no mapa de símbolos proporcionais, posicionamos esses símbolos no espaço, facilitando sua análise e interpretação. Apesar de, em geral, esses mapas utilizarem círculos para sua representação, também podem ser construídos com outros símbolos, como estrelas, triângulos ou mesmo uma imagem que tenha relação com o tema. Então, não necessariamente será círculos, né? Pode ser utilizados outros símbolos, porém o círculo é aquele mais utilizado no cotidiano, tá bom? O mapa de nuvem de pontos. Os mapas de nuvem de pontos utilizam quantidades de pontos para representar as concentrações e as dispersões de um espaço geográfico. Nessa técnica, são contados os valores de uma unidade espacial e é atribuído um ponto para cada número de valores, tá? Esses pontos são, então, distribuídos de maneira aleatória, dentro da área geográfica correspondente. Assim, quanto maior o valor, mais pontos. Quanto mais pontos são inseridos, mais concentrado é o fenômeno geográfico de interesse. Pode-se, por exemplo, determinar para um mapa de população que cada 5.000 pessoas em um município representará um ponto. Um município com 50.000 pessoas terá em seu interior 10 pontos. E um município com 100.000 pessoas terá 20 pontos, tá? Então, a partir dessa técnica de nuvens, de bolinhas, né? Nós conseguimos entender que aquelas áreas, né, onde tem a maior concentração daquele dado representado, nós teremos o quê? Mais pontos inseridos, né? Depende muito desse contexto de quantidade. Os mapas de nuvens de pontos são muito utilizados para tratar de temas como concentração populacional ou industrial, por exemplo, pois eles permitem uma visualização direta das áreas de concentração e dispersão dos fenômenos mapeados, tá? Nós temos aqui outro mapa, representando os mapas de nuvem de pontos da população rural no Brasil. Esse dado é um tanto antigo, mas foi só para representar como é utilizada essas nuvens de ponto, né? População rural, nós vemos que a grande maioria em 1991 estava no Nordeste, principalmente porque pela grande quantidade desses pontos, né? Justamente uma nuvem de pontos. Na região amazônica, né, região norte, a gente consegue observar que não era tão grande esse número. O mapa de áreas coloridas. Os mapas de área coloridas são um tipo de mapa mais comum empregado na geografia.
Nessa técnica, as áreas representadas são preenchidas com cores diferentes ou com diferentes tons de uma mesma cor, tá? Para diferenciar as concentrações de dispersões do fenômeno espacial de interesse. Para isso, os valores utilizados na representação são agrupados em classes, que são apresentados na legenda. Então, a gente vai encontrar mais na geografia, nos estudos geográficos, muito os mapas de cores, né? Coloridos, utilizando cores, como eu já tinha falado para vocês, muito ser utilizado cores mais fortes, né? Cores mais fortes até as mais fracas, a depender do nível e da quantidade dos dados representados. Então, nós temos aí um mapa de áreas coloridas com o PIB dos países do mundo no ano de 2015. Então, só de observar assim, a gente já vê que nós temos os maiores PIBs ontem, né? Cor mais escura. Ó, Estados Unidos, tá? Nós temos outros aspectos também representados. De todo o planeta Terra, né? Então, a gente vê que as cores mais escuras são aqueles que têm o maior PIB e à medida que vai diminuindo, essas cores vão ficando mais claras, tá? E chama muita atenção, gente, essa questão de cor. A diferenciação das cores é muito importante nesse tipo de mapa. Os olhos e o cérebro humano são programados para perceber as cores próximas ao vermelho ou ao preto como áreas de manifestações mais intensas. Por isso, utilizamos o vermelho para indicar perigo ou atenção. Assim, o impacto visual dos mapas de áreas coloridas permite que tenhamos a impressão visual de onde há mais e onde há menos dos fenômenos representados, tá? Nossa mente ela já está programada dessa forma. As cores puxando para o vermelho, para o escuro, é onde nós teremos mais atenção, tá? Por isso que são tão utilizados. Os mapas de fluxo. Os mapas de fluxos utilizam como meio de representação temática linhas que conectam pontos, indicando o movimento dos fenômenos abordados. Eles são adequados para temas dinâmicos, e a leitura desse tipo de mapa permite estabelecer locais de saída e de chegada do fenômeno em evidência. Muito comumente são usados setas que indicam o sentido em que o movimento referido ocorre, tá? Então, são linhas, né, que representam um fluxo, algum contínuo, né? E depende muito do que se é representado. Então, nós temos aqui, neste mapa, a dimensão das linhas se altera para mostrar o volume dos fluxos. Nós temos aqui os fluxos migratórios, tá, gente? Dentro do território brasileiro. Então, da década de 1950 e 60, a de 60, 70 e de 70 a 80. Então, vocês podem ver que existem algumas linhas que estão mais largas. Então, isso representa que existe um maior número, um maior fluxo, tá? E as mais finas representam os menores fluxos. Nos mapas de fluxo é frequente a utilização de linhas de espessuras diferentes para caracterizar os fluxos do mapa, sendo empregadas linhas mais grossas para fluxos mais intensos. São utilizados principalmente para representar migrações, navegações, rotas de aviões e outros fenômenos semelhantes. Os mapas de isolinhas. Os mapas de isolinhas representam fenômenos que exigem instrumentos para serem medidos. Isso significa que seus temas são um pouco mais complexos, pois estão espalhados em toda a área do espaço geográfico, como em uma grande superfície. Seu nome vem do grego iso, que significa igual. Portanto, sua tradução literal é mapas de linhas iguais, tá? Linhas iguais que estão representando alguns pontos, alguns fenômenos, tá? Do espaço geográfico. Na construção desses mapas, são determinados certos valores do fenômeno a ser representado e são traçadas linhas que conectam todos os pontos que apresentam o mesmo valor. Em geral,
Esses valores referem-se ao ponto de coleta de dados, e com base nesses pontos amostrais, são realizados cálculos para que seja possível conhecer a intensidade dos demais nas demais superfícies, tá bom? Então, nós temos um mapa aqui, representando mapa de isolinhas com a temperatura do Brasil. Então, como eu disse a vocês, as cores mais escuras são aquelas que teremos uma temperatura mais elevada nesse caso, né? E as cores, à medida que vai ficando mais clara, nós teremos temperaturas mais baixas, tá? Então, foi em 2016 esse dado retirado. A gente vê que essa parcela aqui é a área mais quente e essas parcelas mais abaixo vão se esfriando, consequentemente pela proximidade da linha do Equador. Então, são as isolinhas. Então, pessoal, a nossa videoaula, como eu disse a vocês, provavelmente é a nossa última videoaula, né, do ano de 2020, está terminando por aqui. Eu aguardo vocês no nosso encontro ao vivo, tá bom? Para a gente ter uma conversa, para a gente resolver algumas questões também de alguns exercícios que ainda ficaram. Então, até mais.